Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: o que faz você parar? Já pensou nisso? O que faz aí você perder o rumo? Algumas pessoas, né, quando estão aí com fome, não conseguem fazer nada ou pensar em outra coisa. E fome que eu digo aqui não é aquela fome real, né? É você ficar algumas horas sem comer. Algumas pessoas não conseguem, né? E quando isso ocorre, perdem o rumo, não sabem mais o que fazer, não conseguem pensar em outra coisa. Para algumas pessoas é o calor, ou no meu caso, o frio. Eu conheço algumas pessoas assim, né, que quando está aí muito quente, não consegue fazer nada nem pensar em outra coisa que não seja o calor. Outras pessoas param, né, não conseguem aí produzir porque não estão dormindo bem, estão tendo aí insônia. Outras, né, não conseguem lidar com a dor, né? Quando você está com alguma dor, algum tipo de dor, acabou. Não fazem, a pessoa não faz mais nada. Deixa me dizer ou perguntar uma outra coisa para você. E na caminhada cristã? Será que se você olhar aí para a sua caminhada, será que você não está permitindo ou deixando que alguma coisa faça você parar? Deixar de realizar aquilo que realmente Deus quer, Deus deseja para você, na sua vida? Mas a gente fala depois, né? Deixa eu continuar aqui com as minhas muitas perguntas. Se eu perguntasse a você hoje, quais são as características de um verdadeiro amigo? O que você me responderia? Será que amigo é aquele que vai estar aí com você em todos os lugares, até naqueles que o amigo não deveria estar? Muito menos você. Será que amigo é aquele que dá aquele tapinha nas costas, em sinal de aprovação, quando não devia? Eu sei que você, ao me ouvir agora, você vai estar dizendo aí: não, olha, irmã Marli, essas coisas que você disse não são características de um amigo real. E de fato não são. Mas será que quando os amigos aí nos chamam a atenção, nos dão aquele cartão vermelho, levantam aquela placa aí de pare, será que nós continuamos vendo essas pessoas como nossos amigos, de fato? Pense nisso. Nós estamos aí nas quartas-feiras, né, meditando, né, conversando acerca da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né, a igreja lá da Galácia. E eu gostaria de ler com vocês, lá nesta noite, Gálatas 4. Nós vamos estar lendo a partir do verso 13, lá, eu vou ler do 13 ao 20, que nos diz assim: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação,
Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Ainda me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu li até o verso 20. Aqui a gente tem, né, nós falamos na semana passada, na quarta-feira passada, né, os primeiros 12 versos dessa carta. E aqui Paulo começa, né, a partir do versículo 13, dizendo que ele pregou, né, o evangelho, a primeira vez que ele pregou o evangelho, ele pregou aí por causa de uma enfermidade. Paulo estava enfermo, certo? Em relação à enfermidade, se você for estudar, você vai ver que muitas, né, hipóteses são levantadas. Alguns estudiosos, né, vão dizer que talvez a enfermidade dele fosse a malária. Outros vão ver aí uma enfermidade física em decorrência aí de muitas coisas que ele sofreu enquanto pregava, né, o evangelho. Ele sofreu apedrejamento, né, e tantas outras coisas, né, enquanto ele estava aí nessa missão de pregar o evangelho. Outros vão dizer que o problema aqui era um problema de visão. Se você lembrar da história do apóstolo Paulo, você vai lembrar que naquele caminho para Damasco, né, ele fica cego, né, ele ficou aí cego quando teve aquela visão. Na própria carta aqui, né, no término da carta, ele vai dizer, olha, veja aí com grandes letras, vos escrevo, né, então pode ser aí que o problema dele fosse realmente um problema de visão, ainda que no capítulo 4 ele vai dizer, olha, se fosse necessário, se fosse possível, aí vocês aí teriam tirado um olho, né, arrancado os olhos para me dar. Então, algumas hipóteses são levantadas em relação à enfermidade dele. Mas o que é bom a gente saber? Que havia uma enfermidade. Ele vai dizer isso. E o que eu quero chamar a sua atenção é que a enfermidade não foi justificativa. Ele não usou disso para parar. Pelo contrário, a doença não parou Paulo. Seja ela por for, não é? Se ele chegou lá com muita febre por causa de uma enfermidade contraída, se ele tinha enfermidade no seu corpo em decorrência de tudo aquilo que ele sofreu enquanto pregava o evangelho. O fato é que a leitura do texto nos dá a entender de que essa enfermidade, né, poderia ter trazido aí algum desconforto, né, para os irmãos, né, que estavam a vê-lo. Mas a doença não impediu Paulo. E a doença também não impediu os Gálatas, né, aqueles irmãos lá da Galácia, de receberem bem Paulo. Ele vai falar isso. Contudo, não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Aqueles irmãos receberam Paulo bem, receberam Paulo, né, o colocaram
né, o tinham em honra. Eles sentiram aí, eles mostraram a empatia em relação ao apóstolo. E deixe-me dizer uma outra coisa para você. Se a gente for lá ler, né, Coríntios, você vai ver que Paulo menciona que ele tinha um espinho na carne, que ele pede a Deus que ele ora a Deus, né, suplicando que Deus o cure. Isso não ocorre. Um homem que orou por outras pessoas e Deus curou, trouxe cura. Na vida dele, isso não foi assim. Paulo, olha, o meu poder se aperfeiçoa aí na fraqueza. A fraqueza do apóstolo mostrava aí a força do Senhor na vida dele. Eu perguntei o que poderia fazer você parar aí na caminhada. Nada que venha nas nossas vidas deve fazer com que você pare, retroceda naquilo que Deus colocou na sua frente. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. É necessário que você prossiga, que você avance. Não use como desculpas para parar. E aí ele continuou conversando com aqueles irmãos, né? E disse: olha, o que é feito, pois, aí da vossa exultação? Vocês me trataram bem, vocês me trataram com zelo, com carinho. Vocês teriam dado o que fosse necessário, se possível fosse em meu favor. Um amigo chegado. Mas agora, ele vai dizer aí que esse amigo chegado daqueles cristãos lá da Galácia, esse amigo se tornou, na verdade, aos olhos deles, um inimigo. Tornei-me, porventura, vosso inimigo. E olha a razão disso. A razão era por falar a verdade. Precisamos lidar com a verdade, tratar com a verdade. É claro que a verdade não pode fazer com que você se torne uma pessoa sem educação, não é isso. Ninguém vai receber aí uma verdade aí como uma joia que você joga na cara, né? Se torna uma arma. A verdade, ela deve ser dita e nós devemos tratar com a verdade. Mas devemos lembrar que a nossa palavra deve ser temperada. Não? Nós precisamos falar com a autoridade que Deus nos dá, mas sem nos tornarmos pessoas sem educação. Aquele amigo se tornou inimigo por falar a verdade. Porque parece que aquelas pessoas estavam encantadas com a mentira. Uma amizade verdadeira nem sempre vai nos dizer as coisas agradáveis de ouvir, mas vai nos dizer as coisas necessárias, as coisas que necessitamos ouvir, as coisas que precisamos ouvir. A verdade dói. Muitas vezes a verdade dói. Mas se de fato você tem um amigo, ele vai conseguir dizer a verdade com coragem, com autoridade.
foi isso que Paulo fez. Paulo vai dizer, olha, essas pessoas aí que estão cercando vocês, essas pessoas aí não estão sendo de fato amigos de vocês. O que elas querem é colocar aí um abismo. Elas querem colocar aí, elas querem, na verdade, nos separar. Elas querem afastar vocês de mim. Elas querem afastar vocês de mim. E aí ele vai falar do zelo. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo ele foi um homem extremamente zeloso com o judaísmo. Tanto que perseguia a igreja do Senhor. O zelo que ele tinha, não é? De uma forma, fazia com que ele perseguia a igreja do Senhor, achando que estava fazendo a coisa certa. Paulo está aqui dizendo que aqueles falsos mestres estavam cometendo o mesmo erro que ele, nos tempos passados, outrora, havia cometido. O zelo que aquelas pessoas tinham pela lei estavam deixando-as cegas. Não estavam conseguindo ver a verdade de Cristo, de que Cristo nos chamou para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E aí ele vai tomar aqui um tom tão carinhoso para com eles, né? Ele vai dizer, ele vai chamá-los de meus filhos. A figura aqui apresentada parece aí como aquela mãe que está para ter um filho e tem aí dores, não é? O parto, um parto com dores. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. E eu estou sofrendo essas dores por quê? Porque eu quero que vocês cresçam. Ele vê aí os Gálatas como filhos. São filhos. E ele espera vê-los crescendo até Cristo ser formado em vós. Eu quero que vocês cresçam e eu quero que vocês cresçam bem. Ele está aí chamando a atenção, ele está orientando, ele está apontando a verdade e ele vai dizer que tem um desejo sincero de vê-los. Ele anseia por isso. Pudera eu estar presente agora. Eu quero estar com vocês. Ele quer que as coisas sejam diferentes. Ele quer que as coisas aconteçam de outra forma. Mas considerando ainda aquilo que tem sido ensinado para eles, né? Aquele falso ensino, o apóstolo vai estar perplexo. Está perplexo. Ele vai dizer, porque me vejo perplexo a vosso respeito. A condição espiritual que aqueles irmãos estão naquele momento deixava Paulo perplexo. Perplexo. E nós lemos hoje, né, até o verso 20 do capítulo 4. Eu perguntei duas coisas a vocês, né? Eu comecei, né, essa nossa conversa hoje com duas perguntas.
Uma acerca aí do que faz você parar e a outra acerca das características, né, de um verdadeiro amigo. A situação desses irmãos aqui da Galácia não é boa, viu? É uma situação perigosa e preocupante. A situação deles aqui é de alguém que está abandonando a verdade, correndo, indo em direção à mentira e abraçando essa mentira para si. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. A primeira é em relação ao apóstolo Paulo, não? Um homem que enfrentou no seu corpo uma enfermidade, que poderia até justificar a parada, mas que não o parou. E por quê? Pela convicção que ele tinha, pelo chamado que ele tinha, pela missão que ele recebeu de Deus e que ele sabia que não havia tempo a perder. O que nos faz parar pode até que seja um motivo, né, justificável aos olhos das pessoas. Mas será que diante de Deus o é? Ele ora e pede a Deus para curá-lo, Deus não cura. Mas isso, né, o fato da cura não chegar, não impede de continuar a caminhada. Pense nisso. Às vezes nós colocamos desculpas nesse caminho. Nós estamos parando por isso ou por aquilo. Mas se nós olharmos mesmo, nós vamos perceber que essas coisas, elas não passam de desculpas. Há um hino que a gente costuma cantar, né? Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. E esse chamado precisa fazer com que você ande, que você avance e não que você olhe para trás. Então, às vezes, as nossas orações não respondidas, às vezes aquilo que a gente gostaria que acontecesse, não acontece. Ou, às vezes, aquilo que você nunca imaginou, nunca pensou que iria passar, bateu a sua porta. Seja uma ou outra coisa, que nada pare você de cumprir a missão que Deus colocou nas suas mãos. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, ainda olhando para a vida do apóstolo Paulo, é que nós temos um compromisso com a verdade. E nós não podemos fugir disso. Paulo amava aqueles irmãos. Paulo queria vê-los, né, crescendo. Queria que Cristo fosse aperfeiçoado na vida deles. Ele tinha um compromisso com a verdade. E disso ele não abria mão. Ele lidava com a verdade. E chamava, né, a atenção daqueles que ele considerava como filhos, para que esses filhos pudessem andar na verdade. Então, deixa-me dizer uma coisa para você. Seja um amigo assim. Um amigo que consegue olhar o outro no caminho que está andando. E se esse caminho não for o caminho correto, vai falar, vai apontar, vai dizer a verdade, para que o amigo possa andar no caminho correto.
Foi isso que ele fez. Usando a autoridade de Cristo para mostrar àqueles irmãos o caminho correto. Não dê tapinha nas costas. Se você sabe que aquele caminho não está de acordo com a palavra do Senhor, não faça isso. Isso não é característica de um verdadeiro amigo. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é não olhando para a vida do apóstolo Paulo, mas para a vida dos irmãos da Galácia. Eu disse que como verdadeiro amigo você precisa falar a verdade. Foi? Mas deixe-me dizer uma coisa para você agora. Se você tem pessoas que você realmente reporta por amigos, não é? E lhe mostrarem o caminho correto, com base na palavra de Deus, não faça dele um inimigo, não. Porque, na verdade, é alguém que está cuidando de você, para que você possa andar no caminho correto que o Senhor está apontando. Paulo disse, né, perguntou para aqueles irmãos: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Não torne pessoas inimigas por estarem falando a verdade. É só você olhar para a palavra. Então entenda que são pessoas que estão chamando a sua atenção porque amam você e querem ver você crescendo, querem ver você se tornando, né, adulto, crescendo. Como o apóstolo disse, até ser Cristo formado em vós. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida. Que nada faça você parar e que você não abra mão da verdade que você recebeu. Um grande abraço e até a próxima.